Olá, tudo bem com você? Bom, professor Cristiano, a gente vai continuar falando sobre os filos, tá? A gente falou sobre o filo porífera, filo quinidária, filo dos plateumintos. Hoje a gente vai falar do filo dos nemateumintos, tá? Então aqui estão os nemateumintos, que também podem ser chamados de asqueumintos, tá? Esse aqui é um nome mais antigo, tá bem? Que talvez você encontre em um ou outro exercício, beleza? Bom, vem comigo que é o seguinte. Os nemateumintos significa nematos quer dizer cilíndrico ou em forma de fio. Eumintos quer dizer verme, tá? Então são os vermes cilíndricos, os vermes em forma de fio. Mas tem outras características que eu preciso passar para você. Então vem comigo que é o seguinte, ó. Vermes cilíndricos, né? Corpo liso, não segmentado, ou seja, eles não vão apresentar metâmeros, tá? Não tem então o corpo cheio de anéis. Eles são triblásticos, protostômios e têm uma simetria do tipo bilateral. Não é novidade nenhuma dessas coisas para a gente, tá? Triblásticos, plateumintos já são, protostômios também, simetria bilateral, a gente viu da mesma forma. Só que isso aqui é uma novidade muito importante. Então você tem que dar uma boa atenção para esse fato. Eles são os pseudocelomados. Eles são os únicos pseudocelomados que a gente conhece, tá? Então grave, nemateumintos, pseudocelomado. Isso é importantíssimo, tá? Aqui nós temos outro fato. Existem de vida livre, apesar de eles serem vermes, tá? Nem todo verme vai causar doença. Então existem aqueles que são chamados de vida livre, ou seja, não causam doença. E também não fazem nenhum benefício para outros seres. Eles são de vida livre, tá? Agora existem aqueles que são parasitários, tá? E esses aqui a gente vai ter um pouquinho de atenção, tá? Como eu falei no comecinho, os asqueumintos, tá? Assim uma outra forma de escrever, beleza? Bom, então nós temos esse fato para ser colocado para você, tá bem? Essas características gerais, elas são muito importantes, você tem que associar, principalmente o fator o fator pseudocelomado dos asqueumintos, beleza? Bom, aqui, só para a gente relembrar um fato, né? Aqui está, nessa região amarela, o pseudoceloma, tá? É uma cavidade que não fica na mesoderma, tá bem? E essa cavidade, ela é cheia de um líquido, o chamado líquido pseudocelomático, tá? Que vai funcionar para esse animal aqui, como a lombriga, como uma espécie de esqueleto hidrostático, tá? Um esqueleto de água, mais ou menos assim, beleza? Vamos continuar então? Bom, tem uma série de outros fatores que a gente precisa entender. Ó, eles apresentam uma cutícula externa de revestimento, é uma cutícula protetora. Apesar de ele atrapalhar um pouquinho o crescimento do animal, é algo muito importante para a sua proteção, principalmente para os parasitários, que vão fazer um circuito aí que vai exigir a presença dessa estrutura, tá? Esse líquido que eu comentei com você é o chamado líquido hidrostático, então, que está presente aqui nessa região, beleza? Bom, continuando. Nós temos uma sistemática, ou seja, uma ideia de classificação. Qual é o nome da classe do filo dos nemateumintos? Então é filo, classe, né? Reino, filo, classe, nematoda. Tá? Então os nemateumintos têm a classe nematoda. Vem comigo que é o seguinte. Bom, aqui eu preciso apresentar para vocês uma sequência fisiológica, tá? Então fique atento para esse fato. Sistema digestório completo, boca-ânus, é o primeiro grupo a ter essa característica, tá? Sistema digestório completo, beleza? Bom, não possuem sistema respiratório, não tem sistema circulatório e o sistema excretor é do tipo tubular. A gente vai colocar esse fato aqui de uma forma um pouco mais detalhada. Assim como a ideia do sistema nervoso, que eu vou apresentar nesse caso para você, tá? A reprodução geralmente conta com os animais dioicos e a reprodução, então, tem troca de material genético, ou seja, reprodução do tipo sexuado. Como a grande maioria tem formação de larvas, tá? O desenvolvimento, então, é indireto, tá? Indireto. Mas existem aqueles que não têm forma larval, e aí, então, o desenvolvimento fica do tipo direto, tá? Nesse caso, ó, a fisiologia, a gente colocou aqui um panorama genérico, tá?
Então, como a gente consegue descrever aqui pelo slide, todos os fatos. Mas você percebeu que não tem sistema respiratório e não tem sistema circulatório. Mas eles vão ter um sistema do tipo excretor e vão ter um tipo nervoso. Mas, em especial, eles têm um sistema digestório do tipo completo. Isso é muito importante que você coloque aí, tá, nas suas anotações. É o primeiro grupo a ter sistema digestório completo. Beleza? Bom, como que funcionam esses sistemas? Vem comigo, é o seguinte. O sistema nervoso, ele começa por esse fator aqui, ó, um anel, tá, em volta aqui do esôfago, tá bem? Esse anel aqui é um gânglio nervoso, tá bem? Esse gânglio nervoso está na parte anterior. E aí ele emite dois nervos, um ventral e um dorsal. Ou seja, um que passa por baixo, um que passa por cima. Que vai então se ramificando aqui para o animal como um todo. Esse tipo de sistema nervoso é chamado de ganglionar, tá? Então a maioria das vezes você terá essa descrição, sistema nervoso ganglionar, tá bem? Mas você sabe como é a estrutura dele, tá bem? Aqui é um outro detalhe. Aqui é uma lombriga, a gente vai perceber futuramente que ela é uma lombriga fêmea, tá? Onde ela vai ter a boca, o poro excretor aqui, tá? E aí tem a parte regional. Aqui, se nós pegarmos por dentro dessa lombriga, a gente vai perceber que existe uma enorme célula que é um formato de H. Por isso que ela é chamada de célula H, ou também conhecida como célula Remete, tá? Então imagine que essa célula H esteja dentro dessa lombriga, tá legal? E aqui então está o poro excretor. O poro excretor está bem aqui, tá? O que faz essa célula H? Ela retira as excretas de dentro do pseudoceloma, do líquido pseudocelomático, tá? Ela vai recolhendo essas excretas, vai fazendo como se fosse um rim, né, um filtro, e aí o xixizinho vai saindo por aqui. Geralmente elas excretam amônia, né, como substância, né, de excreção, de xixi. Beleza? Muito bem. Bom, outro fato importante é a questão da reprodução. Lembra que eu falei para você? Nesse caso é uma fêmea e esse caso aqui é um macho, tá? O macho, ele é fácil de ser identificado porque ele tem uma curvatura, tá? E essa curvatura é onde estão as espículas de cópula, tá? E uma abertura de cloaca. Professor, a fêmea tem ânus e o macho tem cloaca? Exatamente, tá? Por quê? Porque aqui, além de sair cocôzinho, também sai gametas, tá? Então, o macho vai fazer a reprodução através dessa abertura, tá? Ele conecta, né, ele engancha aqui na fêmea, ele faz um ganchinho aqui na fêmea e conecta a sua cloaca no seu poro genital, tá? E aqui, a fêmea agora, ela vai ser fertilizada, tá bem? Nesse contexto, assim, né, a gente pode chamar esse grupo de dioico, porque tem macho e tem fêmea, e eles vão apresentar o que a gente chama de dimorfismo sexual. Ou seja, tem macho e fêmea com formas diferentes. Dimorfismo, duas formas diferentes, tá? No caso, eles vão ter larvas, então vão passar a ter desenvolvimento do tipo indireto, tá? Bom, então essas são as características gerais, a parte anatômica, a parte fisiológica desse grupinho, tá? Quem que nós mencionamos até agora praticamente o tempo todo? Lombriga, tá? Lombriga é o exemplo mais importante dentro desse grupo. Mas lembre-se que não é só ela, tá? Não é só lombriga, ou melhor, eles, né? Porque tem macho e tem fêmea, né? Então, existem outros tipos de espécies. Mas antes de passarmos ao fato, eu gostaria só de ter esse comunicado. A lombriga, por ser a mais cobrada, tá? Aquela que o vestibular toma como referência, e aquele que participa da doença mais comum de todas, tá? A doença mais cobrada de todas, que é a ascaridíase, tá? Então, assim, dentro das questões de nemateumintos, fatalmente você vai encontrar a lombriga como sendo a referência para a característica anatômica e fisiológica e reprodutora, e aqui também a parte de verminose. Mas você sabe que não sou eu quem vai apresentar a verminose para você, tá? Então você terá um outro momento para entender, né, para saber a verminose, chamada de ascaridíase, tá bem? Só quero dar um pitaco nessa história, tá bem?
que a ascaridíase ela é provocada pela ingestão dos ovos da lombriga, que serão contaminados, né, que estão contaminados a partir do cocô. Tá? Então, quem tem a verminose vai liberar nas suas fezes os ovos que vão contaminar então água e alimentos que podem ser ingeridos. Tá? Nesse caso, né, a lombrigazinha ela vai ter aqui, né, um monte de ovinhos. Esse aqui são os ovários, né, no caso do útero com os ovos. Né? Aqui tem um monte de ovos que serão liberados junto com as fezes. Tá? Lembrando que esses vermes vivem dentro do intestino da pessoa. Né? Então tem aqui um exemplo de verminose. Tá bom? Aqui nós temos uma outra verminose. No caso, essa aqui é a lombriga ainda, perdão. Então aqui a ingestão do ovo, o ovo vai passar por vários órgãos do sistema do homem, né, da pessoa, e vai então fazer com que esses vermes possam se reproduzir. Tá? Nesse caso aqui eu não vou explicar como que é a verminose, só vou alertá-los que dentro dos nemátodas tem a ascaridíase. Tá? Esse aqui é um típico ovo de lombriga. Tá? Aqui as lombrigazinhas que estão dentro do intestino, tá? Eles podem passar pelo pulmão causando diversos problemas pulmonares. Agora sim, tá? Então esse é um outro verme, esse aqui é o Necator americanus, que causa a necatoriose, conhecida também como amarelão, tá? É uma outra verminose que vocês vão estudar, tá? Esse aqui é o ciclo da Ancylostoma duodenalis. A diferençazinha básica que eu preciso que você saiba é que a lombriga é a ingestão de ovos, né? Os ovos da lombriga. E aqui é a entrada do verme pela pele, tá? Então, a larvinha, né, que sai do ovinho, nesse caso aqui, pode entrar na pele da pessoa e se instalar no intestino, tá? Essa daqui seria a ancilostomose. Tem uma outra chamada de dracunculose ou filariose, tá? Dracunculus medinis, tá? Essa doença, ela fica uns vermes na região linfática, tá? Filariose, tá bem? Também pode se chamar de elefantíase, tá? Aqui está uma perna de uma pessoa com elefantíase, porque os vermes eles ficam inseridos nos nódulos linfáticos. Mas isso será conversado com vocês em outro momento, tá? Um fator curioso: existem nematomintos que entram em vegetais, tá? Então existe um tipo de nemátoda que entra em plantas de soja, tá? É um verme que entra na raiz da soja e causa um estrago nessa plantação, tá? Causando esse monte de tumores aqui, e esses tumores vão fazer com que a planta ela não consiga se desenvolver, ela vai morrendo, portanto. Então, existem vermes que atacam plantas, assim como vermes que atacam animais, tá? Assim como a pessoa. Então, fique atento. As características gerais a gente conversou. As verminoses, vocês terão aula sobre isso, tá bem? Por hoje é só. Até uma próxima. Valeu!